Você já parou para pensar no que realmente acontece quando a escuridão domina um lugar isolado? Aquele silêncio que parece absoluto, quase palpável, carregado de um peso invisível que ninguém ousa nomear. Em noites assim, quando tudo ao redor se cala e a solidão impera, histórias se escondem nas sombras. E hoje, você vai conhecer uma dessas histórias. A história de Lucas, um jovem frentista que trabalhava sozinho em um posto de gasolina no meio do nada, numa estrada esquecida. Um lugar onde o tempo parece parar e onde o silêncio não é apenas ausência de som, mas uma presença sufocante que ronda tudo ao redor. O que Lucas viveu naquela madrugada vai desafiar tudo o que você pensa sobre realidade, medo e o que habita além do que os olhos podem ver. Lucas tinha 23 anos. Quando aceitou o emprego naquele posto afastado em Minas Gerais, era um emprego simples, quase monótono. Cuidar das bombas, organizar a pequena loja de conveniência e passar longas horas da madrugada em vigília. Ele gostava do silêncio do isolamento. Para ele era uma pausa do mundo barulhento lá fora, uma oportunidade para pensar, refletir e estar consigo mesmo. Além disso, Lucas tinha um pequeno canal no YouTube onde postava vídeos da rotina noturna. Seus vídeos eram simples, mostrando a solidão do posto, as luzes tremeluzentes, o céu estrelado e o vazio do lugar. Ele até gostava de mostrar para alguns amigos um modo de registrar sua experiência. Nos primeiros dias, tudo parecia tranquilo, quase monótono. Passavam apenas alguns caminhões de vez em quando. O canto dos grilos preenchia o silêncio, e o céu estrelado parecia companhia. O vento sussurrava nas árvores próximas, e as luzes fluorescentes do posto lançavam sombras irregulares sobre o chão sujo e rachado do estacionamento. Lucas gostava daquela solidão. Para ele, era uma sensação estranha, mas confortável, de estar desconectado de tudo. Ele sentia que o tempo passava diferente ali, quase como se a realidade tivesse uma outra velocidade. Mas algo começou a incomodar Lucas desde as primeiras noites. Sempre que olhava para a bomba número 4 menos a mais afastada da cabine, onde ele ficava menos, sentia uma presença que não era algo que podia ver, ouvir ou tocar. Era uma sensação, uma impressão forte de que alguém ou algo o observava. Tinha momentos em que o silêncio parecia pesado demais, como se respirasse junto com ele. O ar ficava denso, os pelos dos braços se eriçavam, e os olhos dele automaticamente se voltavam para aquela bomba. Mas não havia nada lá. Tentava se convencer de que era só sua mente cansada, resultado do isolamento e das longas horas em silêncio absoluto, para tentar espantar o medo e a solidão. Lucas começou a gravar vídeos no celular, mostrando o silêncio do lugar, as luzes piscando, a escuridão da estrada que parecia se estender até o infinito. Ele narrava, às vezes com a voz um pouco trêmula, às vezes mais confiante, o que fazia, o que sentia. Compartilhava com seus poucos seguidores detalhes do cotidiano, até das noites em que nada acontecia. Apenas o som do vento e o distante ronco dos caminhões na rodovia. Na quinta noite, tudo mudou para Lucas e para o posto. Exatamente 2h28 da madrugada, enquanto fazia uma ronda para conferir o estoque na loja, ele percebeu algo que congelou seu sangue. Próximo à bomba 4, uma figura imóvel se destacou na penumbra. Era uma silhueta escura, indistinta, como um vulto preso entre as sombras. O homem não se movia, não falava, apenas o encarava com uma intensidade que gelava a espinha. Lucas tentou chamar, perguntou se precisava de ajuda, mas não obteve resposta. Quando voltou a atenção para o celular, para filmar a cena, a imagem ficou tremida e distorcida, e a figura desapareceu como fumaça. O medo apertou no peito. Ele sentiu uma pressão no peito, quase como se estivesse sendo esmagado por uma mão invisível. A respiração ficou curta, o coração acelerou. Tentou ligar para o gerente, mas a ligação caiu abruptamente. No dia seguinte, o gerente revisou as câmeras de segurança, mas não encontrou nada além do próprio Lucas andando preocupado pelo posto. Nenhuma figura, nenhuma presença estranha. Isso só aumentou o desespero de Lucas, que sabia o que tinha visto. Sentiu o frio daquela presença, mas não tinha provas concretas para mostrar. Nos dias seguintes, a figura continuava a aparecer religiosamente às 2h28, sempre parada, imóvel, silenciosa. Lucas instalou câmeras extras, tentando registrar tudo para provar que não estava louco. Em uma das gravações, porém,
houve uma falha no sistema, e o arquivo ficou corrompido justamente durante o período em que a figura apareceu. Era como se aquele ser invisível pudesse interferir em qualquer dispositivo eletrônico, negando qualquer evidência de sua existência. À medida que as noites passavam, o silêncio do posto foi dando lugar a ruídos inexplicáveis. Batidas secas ecoavam nas paredes da loja. Passos lentos e ritmados pareciam reverberar no pátio vazio. Lucas começou a ouvir sussurros indistintos, como vozes que murmuravam entre as sombras. Às vezes, ele tinha a sensação de estar cercado, como se múltiplos olhos invisíveis o observassem em silêncio. A pressão no ar aumentava. O ar parecia ficar mais frio, gelado, mesmo com a porta da cabine trancada. A luz fluorescente que iluminava a cabine, antes constante, passou a piscar de forma errática. Em alguns momentos, tudo mergulhava em breves momentos de escuridão total, fazendo o coração de Lucas disparar. Ele tinha a impressão de que o próprio ambiente estava vivo, respirando, pulsando. Durante um desses apagões, ele jurou ter visto uma sombra atravessar o pátio, desaparecendo antes que pudesse focar a câmera. Certa noite, Lucas encontrou marcas estranhas na janela da cabine, como se alguém tivesse passado as mãos por fora. Eram impressões úmidas, borradas, impossíveis de terem sido feitas por clientes, pois a porta estava trancada e ninguém tinha acesso naquele horário. O medo tomou conta, mas a curiosidade e o desejo de entender o que estava acontecendo o fizeram resistir. Continue firm, determinando a descobrir a verdade. Lucas instalou um gravador analógico, acreditando que equipamentos antigos poderiam captar sons que os digitais não conseguiam. Na madrugada seguinte, o gravador captou algo impossível de explicar. Uma respiração pesada, irregular, passos lentos que se aproximavam da cabine e uma voz quase inaudível que sussurrava com uma frieza perturbadora. Você me trouxe. A voz parecia infantil, mas carregava uma dor profunda e uma frieza cortante, como se viesse de um lugar muito distante. Naquela mesma madrugada, as câmeras congelaram por alguns segundos. Quando voltaram a funcionar, Lucas simplesmente desapareceu. As imagens mostravam ele caminhando em direção à bomba 4, olhando fixamente para um ponto invisível, dando alguns passos, e depois nada. Sumiu no vazio. Nenhum sinal de luta, nenhum arrombamento, nenhuma pista, apenas um silêncio absoluto, um vazio que parecia engolir tudo. A polícia foi chamada, mas nada encontrou. O carro de Lucas continuava no estacionamento, intacto, como se ele tivesse saído para um momento rápido e nunca mais voltado. Nenhuma testemunha viu algo. O posto foi fechado logo depois, e o lugar tornou-se habitado por todos. Histórias começaram a circular. Diziam que o posto era amaldiçoado, que Lucas havia testemunhado algo proibido, algo que ninguém deveria. Muitos acreditavam que ele tinha sido levado por uma força antiga, um ser que habitava aquelas sombras. Meses depois, o canal de Lucas voltou a ser atualizado misteriosamente. Vídeos curtos, fragmentados, sem título, com imagens distorcidas e ruídos que pareciam mensagens cifradas. Quem postava, ninguém sabia, mas quem assistia, jurava ouvir a respiração familiar. Vê a sombra que acompanhava Lucas. O medo tomou conta de todos que assistiam. O que aconteceu naquela madrugada não foi um desaparecimento comum. Foi um chamado, uma porta aberta para algo sombrio que ainda habita as sombras do posto abandonado. Se algum dia você precisar abastecer à noite, especialmente num lugar isolado, fique atento. O silêncio nem sempre significa paz. Muitas vezes, ele é a armadilha mais perigosa. Algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham, e alguns turnos da madrugada deveriam permanecer vazios, esquecidos para sempre, porque às vezes quem entra nunca mais volta.